o Alianza Trust Renda Imobiliária, o Alzirão, né? Vamos dar nome aos bois aqui, vamos falar o nome oficial dele, é o Alzirão, o ALZR11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Alianza, fundo que tem 117.931 cotistas, anunciou que comprou 1.058.298 cotas do fundo TSER11, que é o Tishman Speyer, alguma coisa, Tishman Speyer Renda Corporativa, esse é o nome do fundo. Essa quantidade de cotas que ele comprou representa 88% do fundo, e ele pagou R$100 por cada cota. Então, no total, foi um investimento de R$105.829.800. O TSR11 é dono de 100% da Torre Dupont, que é um prédio AAA em Alphaville, locado por um contrato atípico, BTS, Build to Suit. O imóvel foi construído sob medida para Dupont, que quando entrou assinou um contrato atípico com 15 anos de prazo. Só que isso foi em setembro de 2020, então o contrato é de 15 anos e já passou 2 anos mais ou menos do início dele, e ele é corrigido por IPCA. Então o TSR11 é um fundo monoativo que só tem 100% desse imóvel, e o Alzirão acabou de comprar 88% das cotas do fundo e se tornando indiretamente dono de 88% desse imóvel, né? Assim como eu e você somos indiretamente donos dos imóveis e dos ativos dos fundos imobiliários que investimos. Além do imóvel, o fundo tem 3 milhões em caixa. Olha lá, ó, que eu estava falando agora há pouco daqueles fatos relevantes de reavaliação, que falam, o imóvel subiu 4% e o patrimônio do fundo 3,2%. O que é o patrimônio de um fundo? É todos os seus ativos e passivos. Então, o ativo a gente está vendo aqui, é o imóvel. Além do imóvel, o fundo tem um caixa de 3 milhões. Então, tem mais ativo aí, dinheiro no caixa. E um passivo representado por um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, no valor de aproximadamente 124 milhões. Então, o fundo tem uma dívida de aproximadamente 124 milhões. O total dos ativos menos o passivo é o valor patrimonial do fundo. Ao custo de IPCA mais 5,5% ao ano, com prazo igual ao do contrato de locação. Então, quando foi feita essa operação, né, esse fundo TSR11 alavancou a operação, cedendo parte do contrato para um CRI. E naquela época, o custo do CRI foi IPCA mais 5,5%. Então agora o fundo, quando compra cotas, compra tudo. Compra o ativo, compra o passivo. A mesma coisa se eu ou você comprarmos cotas de qualquer fundo imobiliário. A gente comprou uma parte do patrimônio dele, todos os seus ativos, todos os seus passivos. Em 2022, o TSR11 distribuiu 10,80 de rendimentos, ou seja, 90 centavos por cota ao mês, o que representa um dividend yield de 10,8% sobre o preço de compra das cotas. O Alzirão pagou R$100 por cada cota, então dá 0,9 ao mês, né? E 10,8 ao ano, obviamente, se esse rendimento permanecer ao longo de 2023. O impacto esperado no rendimento do Alzirão é de 14 centavos por cota ao mês no primeiro ano. E aí tem uma outra imagem que eu achei interessante trazer aqui, que ó, a Torre Dupont é essa aqui, fica no mesmo complexo lá em Alphaville, que tem a Torre Jatobá, que pertence ao CEBOP, e a Torre Jacarandá, que pertence a um outro fundo imobiliário, que é gerido pela Alianza. No entanto, são imóveis diferentes. Se não me engano, esse outro é do Alianza Multi-Offices, o MTOF11. Posso estar enganado, mas acho que é isso. No entanto, ó, essas torres aqui são irmãs. Torre Jacarandá e Torre Jatobá. Esse pertence a um fundo da Alianza, esse pertence a um fundo gerido pelo Credit Suisse Reding Grifo. Essa torre é completamente diferente, uma operação de construção sob medida para Dupont. Então, quem, ao ver o fato relevante, assim como eu, foi tentar comparar com o CEBOP, começou a ver que não dava para comparar. Eu olhava aquilo lá e falava, não estou entendendo, não estou conseguindo estabelecer uma comparação. Por quê? Porque não dá para comparar, são ativos diferentes. E por que eu sei? Porque ontem, no Clube FI Entrevista,
entrevistei o Fábio Carvalho, né, o sócio da Aliança, o gestor do Alzirão. Então aí que eu entendi por que eu não estava entendendo nada da comparação que eu estava tentando fazer. A torre é completamente diferente. Se eu tivesse falado, o Fábio quer participar do Fatos Relevantes, putz, com certeza ele teria gravado aqui. Mas ontem eu tive 1 hora de conversa com ele no Clube Fim Entrevista, então não havia necessidade disso. O que há é uma necessidade de você assistir o Clube Fim Entrevista, porque esse tema foi esmiuçado pra caramba. Falamos do fundo como um todo, tem gente que vai ouvir falar do fundo pela primeira vez, mas claro que essa operação tinha acabado de ser anunciada, então foi o principal tema da nossa conversa e foi o principal assunto das perguntas do pessoal do Clube FI, que deixa as perguntas no fórum. Toda vez que eu vou entrevistar um gestor, eu abro lá no fórum para que as pessoas possam enviar suas perguntas e eu repassar. Então esse era o grande tema da entrevista. Então isso foi assim, muito, muito, muito detalhado. Dúvidas que provavelmente vão aparecer aqui no chat, e uma delas dizia a respeito assim, eu não vou ficar entregando todo o ouro aqui, não vou te contar tudo da entrevista, mas uma importante que teve uma atualização de lá para cá é que o fundo TSR11 ele estava negociado acima do seu valor patrimonial. O valor patrimonial dele era de 80 não. Deixa eu ver. O valor patrimonial dele era de 91,11 por cota e o Alzirão pagou R$100 por cada cota. E essa foi uma dúvida bem constante das pessoas. Mas por que pagou acima do patrimonial? Perguntei isso para o Fábio Carvalho e ele falou, olha, a gente acha que tem mais valor nesse patrimônio e tal, e o valor patrimonial é da avaliação anterior, ele ainda vai ser atualizado. Foi atualizado, né? Foi publicado o informe mensal estruturado do fundo do TSR11 ontem, no fim do dia, e o novo valor patrimonial, então, é de R$99 e alguma coisa, quase R$100. Então, assim, praticamente a compra das cotas foi no valor patrimonial do ativo. Então, quis trazer essa atualização. Do mais, uma operação assim, que tem lá muitas nuances por ser via fundo imobiliário, porque só 88% das cotas, vai desmontar o fundo imobiliário ou não vai desmontar? Assista a entrevista de ontem, que foi muito, muito legal com o Fábio Carvalho. Tá?